Hoje vamos falar sobre o profeta Jeremias. Nunca um profeta foi tão atual. Chamado por Deus com a designação de evangelizar, de trabalhar entre um povo para o qual já não havia mais esperanças. Jeremias viveu mais ou menos nos anos 600 a.C. E ele foi chamado por Deus para pregar, para evangelizar entre um povo que estava totalmente imerso à apostasia. O povo estava tão iníquo, estava tão perverso, estava tão perdido, que já se recusava a arrepender-se de seus erros, de seus pecados. E Jeremias, então, entre este povo, ele será perseguido, ele será preso e finalmente será morto. Ele vivia cercado por um povo que eu poderia dizer que estava amadurecido em iniquidade, em total apostasia, ou seja, total afastamento de tudo o que era verdade. Profetas, líderes e outros pregadores profissionais, bem-falantes, articulados, populares, mas que já não conseguiam transmitir nenhuma espiritualidade e segurança aos seus ouvintes, já haviam perdido a sensibilidade e a insensibilidade já havia tomado conta de seus corações, e esse povo já se havia tornado de coração de pedra. Jeremias estava entre este povo. Quando falamos em amadurecer em incredulidade, amadurecer em apostasia, amadurecer em iniquidade, quando alguém chega nesse ponto de estar amadurecido em iniquidade, é porque ela já assume para a sua vida valores totalmente contrários ao que poderia ser verdade. Por quê? Porque de tanto ela acreditar em outros valores que ela atribui para a sua vida, para seus pontos de vista, para a sua própria existência, ela já não despega, ela já está colada a esses novos valores. E arrependimento já não fazia parte da mente desse povo para o qual Isaías foi designado para pregar. Então o povo, quando ele está amadurecido em corrupção, em erros, em pecados, em descrença, em desonestidade, em injustiças, em roubos, em fraudes, em desvios de impostos que deveriam ser aplicados em benefício do povo, mas são desviados para benefício próprio, em mentiras. Então o povo perde os valores, perde a sensibilidade, o povo perde a própria alma. Hoje, semelhantemente àquela época, o povo se declara cristão, alguns, não? Aqueles que se dizem cristão, e muitos se dizem cristão, porém usam o nome de Deus o tempo inteiro, mas negam totalmente seus ensinamentos. Falar em Cristo, falar em Deus é moda, e muitos se autodeclaram: eu sou cristão, mas não vivem a essência do evangelho, do verdadeiro cristianismo. É uma forma que de cristão somente tem o nome, a fachada, porque virou moda. Eu sou cristão. Porque, na verdade, o que defendem, o que acreditam, é totalmente oposto ao que ele, Jesus Cristo, havia ensinado. Na época, Jeremias, ele era taxado de antipatriótico,
porque ele ensinava a vontade de Deus, o pensamento de Deus e não as suas próprias ideias. Hoje, falar sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos é ser fascista ou antidemocrático. O profeta Isaías, ele alertava sobre isso, sobre aqueles que, com o tempo, chamavam o bem mal e o mal bem. E ele fala: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. O profeta, quando ele fala para o povo da sua época. Só que nós pensamos aqui em Jeremias e nunca vimos tão atual as coisas que ele fala. Isaías, ele já falava, ele tinha essa dualidade, ele falava para o povo daquela época e para o futuro. E Jeremias falava para o povo daquela época, mas nunca foi tão atual como hoje. Seus ensinamentos, suas ideias, elas se encaixam perfeitamente no momento em que nós estamos vivendo. Ele havia sido chamado desde o ventre da mãe dele. Antes dele nascer, Deus já havia chamado Jeremias, já o havia designado para aquela missão. Assim como nós, não nascemos por acaso. Nós nascemos num tempo, num lugar, com uma determinada missão. Todos, em maior ou menor grau, temos missões nessa terra. Quando falamos com pessoas, nós influenciamos essas pessoas, ou para o bem, ou para o mal. Nós acabamos influenciando porque a comunicação, ela é passada para alguém e aquela pessoa tem uma reação em relação àquilo que nós falamos. E aquela reação, ela pode ser positiva ou negativa. Inclusive, a pessoa pode aderir àquele pensamento que nós falamos. Nós muitas vezes, inclusive, chamamos isso de rolou uma química, quando nos identificamos com aquilo que nós ouvimos. E quando ouvimos aquilo que nós não gostamos, não nos identificamos, então nós rejeitamos, excluímos. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma e nosso pensamento. Muitos se dizem cristão e não sabem o que é isso, não sabem o que isso representa. Muitos, inclusive, se dizem cristãos, mas são muito tímidos em se proclamar cristãos. Porque o mundo, ele ensina e pratica muitas outras coisas. E quando nós não aderimos a essas coisas que o mundo nos oferece, muitas vezes nós somos rejeitados, somos excluídos, somos cancelados. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que isso aconteceria. Ele fala que nós seríamos rejeitados, nós seríamos excluídos, nós seríamos levados inclusive em juízo. E por isso ele também nos ensina como que diante dessa situação, diante do mundo, nós devemos nos posicionar. Ele fala que nós devemos ser prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ser prudentes como as serpentes é antecipar aquela posição errada, aquela posição contrária que alguém vem nos oferecer. Se já desde o início nós nos proclamamos cristãos, as pessoas devem nos conhecer e saber os princípios que nós adotamos, que nós vivemos. Então é muito importante ser prudente, porque se nós não assumimos uma posição, outro assumirá essa posição e muitas vezes essa posição pode ser contrária àquilo que nós acreditamos. Então muitos se autoproclamam cristãos, mas na verdade eles defendem pautas como a morte de inocentes no ventre, o aborto, por exemplo. Eles defendem a ideologia de gênero. A ideologia de gênero anula totalmente o conceito de que Deus criou o homem e a mulher, dois gêneros, ponto. A ideologia de gênero, ela ensina que nós podemos ser aquilo que queiramos ser. Então hoje eu acordei, eu estou me sentindo um pé de alface. Então eu serei um pé de alface.
Hoje eu acordei e me sinto presidente da República. Hoje eu acordei e me sinto, não sei, um leão, por exemplo, uma raposa. Hoje eu acordei e me sinto a sensação de ser uma árvore. Hoje eu acordei e me sinto mulher. Hoje eu acordei e quero ser uma criança. Isso é ideologia de gênero. Inventam gêneros e gêneros e gêneros e gêneros. E muitos se dizem cristãos e apoiam e adotam e defendem essa pauta. Isso é ignorar o que Deus fez, homem e mulher. O mundo nos traz a legalização das drogas, por exemplo, e muitos se dizem cristãos e defendem essa pauta. E defendem aquilo que distorce, que acaba, que arruína, que destrói a mente do ser humano e deixa o ser humano sem a capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, de errar e se arrepender. Muitos defendem a legalização dessas drogas porque querem fugir da realidade e não buscar a solução para os seus próprios problemas. Querem viver bem, vou fumar uma e viver bem, esquecer do mundo, esquecer das dificuldades, dos problemas. E tudo isso são pautas que destroem o que Deus criou, que é a família. Há inclusive aqueles que apoiam e que aplaudem aqueles que abertamente defendem a destruição da família. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não, a gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Nós vivemos uma época de aparência. Nos esquecemos de Deus. Porém, isso ocorreu entre os grandes filósofos do século XIX, não é uma coisa atual. Na verdade, os problemas eles sempre existiram, com outros nomes, com outra roupagem, mas sempre existiu, porque faz parte da vida os erros e a gente aprende com eles. Só que muitos, tentando fugir dos erros, dos problemas, dos desafios, das provações que a vida nos oferece, matam Deus. Eliminam a existência de Deus. Por quê? Porque gostariam que tudo fosse redondo, que tudo fosse maravilha, certinho, bonito, sem provações, sem desafios, sem dificuldades. Então, como tem, é porque Deus não existe. Então, eliminam Deus. Isso aconteceu com os filósofos, os famosos Nietzsche, Marx, entre outros, que mataram Deus, exterminaram a existência de Deus. E matando Deus, eles passaram a determinar a sua inexistência e registra nos anais da história o conhecimento que formam os jovens, a juventude, nas universidades atualmente. Então o jovem, ele entra na universidade, se ele não tem uma estrutura familiar com conhecimento cristão da existência de Deus, ele vai ser educado, porque o jovem quando entra na universidade, já tem 18 anos, então já sou maior, vou pensar por mim mesmo, vou poder decidir o que eu quero, o que eu penso da vida, e essa pseudo-autonomia vai ser formada por uma mudança cultural que foi introduzida nas universidades com esses filósofos que acabaram com a existência de Deus. Então os jovens vão ser educados
nas universidades quando eles não têm uma base educativa em casa, uma formação em casa. E muitos deles vão se formar nas suas universidades e vão ser os líderes que nós vamos ter aí governando o mundo, totalmente descrentes da existência de Deus. Parte do Brasil está podre, e cegos e surdos, porque tem em suas mentes fossilizadas ideias muito pequenas sobre si mesmos e sobre o país que foi dado a eles viver. Como eu disse antes, ninguém nasceu em um momento e em um lugar por acaso. E a essa terra nos foi dado o direito e a oportunidade de viver. Toda a minha vida ouço reclamações de brasileiros falando mal do Brasil, comparando esta terra com outras terras. E muitos, inclusive, por motivos diversos, a deixaram e continuam deixando porque nunca foi dado a eles a real possibilidade de ver que esta terra é tão ou maior e melhor que as terras de fora. Mas que para ter esta terra e para ver esta terra em seu devido lugar, com todas as suas riquezas e oportunidades, é necessário merecê-la. E como eu disse, grande parte do Brasil apodreceu. E passaram a desmerecê-la. Perderam a fé em seu próprio país, porque foram adormecidos pelo engano, pela descrença, a tal ponto de negarem a própria bandeira e se vestirem de vermelho. E se acomodaram nessa ideia. É tão triste. E a menos que a maioria prove que vale a pena lutar por essa terra, Deus não vai abençoar esta terra. Espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilha, dê seu like, para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to for nothing. We fight and beg and greed, and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost.
just find a way to get lost. Yeah, we'll find